quarto ano. Vamos realizar as autocorreções das páginas 84 a 86. Pegue seu livro de ciências e acompanhe a leitura. Nessa unidade, nós estamos falando sobre a vida microscópica. São seres muito pequenos que muitas das vezes não podem ser vistas através do nosso olho, né? A gente diz através do olho nu. Esses micro-organismos, eles só podem ser vistos, em alguns casos, através do microscópio. Então, vamos à leitura. Micro-organismos. Os micro-organismos podem estar em todos os lugares. Podem ser encontrados no ar, no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos. Alguns deles vivem em altas temperaturas e em outros em temperaturas muito baixas. Podem ser usados na produção de alguns alimentos, como pães, iogurtes e queijos, e também na produção de medicamentos e combustíveis. A descoberta dos micro-organismos está relacionada com o desenvolvimento do microscópio. O microscópio, um equipamento que aumenta as imagens. Então, aqui a gente percebe que os micro-organismos, que são aqueles seres bem pequenos, nem sempre são prejudiciais, né? A gente pode usá-los na produção de alguns alimentos, alguns deles são usados na produção de combustíveis e até de medicamento. Então, vocês realizaram, algumas semanas atrás, uma pesquisa sobre o microscópio. Espero que vocês tenham guardado essa pesquisa numa pastinha, que assim que a gente voltar a ter nossas aulas presenciais, nós iremos apresentar para a turma, apresentar para o grupo, todas as nossas descobertas. Bactérias. As bactérias são seres muito pequenos que possuem apenas uma célula. Podem viver sozinhas ou em grupos, formando colônias. Para se alimentar, elas podem, entre outras ações, decompor a matéria orgânica. Por isso, como já vimos, as bactérias são seres decompositores. Nós vimos na nossa unidade sobre cadeia alimentar que os decompositores eles agem decompondo os restos de animais, de frutas, de verduras. Então, esses micro-organismos são as bactérias. Nessa imagem, a gente pode perceber bactérias que vivem no corpo humano. Elas são inofensivas, elas não causam mal. Nessa próxima imagem, nós temos uma bactéria, a imagem de uma bactéria que vive na água. Aqui ela foi ampliada 30.000 vezes para a gente poder ver. E aqui a gente vê um grupo, uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias é a causadora da tuberculose e ela pode ser vista sem a ajuda do microscópio. Ela pode ser vista a olho nu. Bactérias presentes no ar ou nos próprios alimentos podem deteriorar esses alimentos, podem estragar os alimentos, que não devem ser consumidos. Então, a gente deve ficar muito atentos à validade dos produtos, né? A validade tem a ver com isso, para que as bactérias não estraguem os alimentos. Um dos processos responsáveis pela deteriorização de alimentos é a fermentação. Nesse processo, as bactérias utilizam o alimento para obter energia. Alguns tipos de fermentação são úteis, como a fermentação do leite feita por bactérias que resultam em iogurtes. Então, mais à frente nós vamos ver como é feito o iogurte, né? As bactérias elas vão deteriorando o leite e ele vai mudando de textura até virar o iogurte. Número 3. O produto a seguir contém micro-organismos que fazem bem à saúde, se consumidos com moderação, né? A gente não pode consumir em grande quantidade. Qual é o nome do micro-organismo presente nesse produto? Você já consumiu esse tipo de alimento? Então, aqui a gente tem aquele famoso Yakult, né? Então, esse Yakult, ele é um leite fermentado, foi utilizada uma bactéria para fazer essa fermentação. Então, vocês devem responder aí que há lactobacilos no leite fermentado. Lactobacilos são as bactérias. E aí você vai responder se você já provou ou não esse leite fermentado. A cárie também é provocada pela ação de bactérias que atacam os dentes. Quando encontramos restos de alimentos, as bactérias presentes na boca utilizam esse alimento e liberam nesse processo uma substância que corrói os dentes.
4. Que cuidados devemos ter para evitar a cárie? Então, aqui a gente tem um dente bem cariado, né? Quais são os cuidados? Uma boa escovação, passar o fio dental, né? Para a gente evitar escovar os dentes logo após as refeições, se a gente chupar uma bala assim que possível, escovar os dentes. Então, nessa questão, vocês devem falar sobre isso. Devemos escovar os dentes após as refeições e usar o fio dental. Vamos falar então agora sobre os protozoários. Os protozoários também são seres muito pequenos e constituídos de uma única célula. Habitam principalmente ambientes como rios, lagos e mares. Alguns deles podem causar doenças como a malária. Nesse caso, o protozoário é transmitido para o ser humano por mosquitos contaminados pelo parasita. 5. Observem a imagem. Pesquise informações sobre os sintomas da malária. Então, aqui a gente tem uma pessoa contaminada, o mosquito, né, que é o transmissor, quem transmitiu. A criança é o hospedeiro, a pessoa é o hospedeiro. Essa doença causa uma infecção no fígado, uma infecção sanguínea e pode ser transmitido para o feto, né? Se a pessoa contaminada estiver grávida, ela pode transmitir para o feto. Então, alguns sintomas são febre alta, calafrios e temores como sintomas da doença. Para evitá-la, em áreas que há maior incidência de malária, o uso de mosquiteiros, telas em portas e janelas e repelentes pode ser uma forma de prevenir a doença, além de ser necessário ficar atento para o criadouro dos mosquitos, né? Aqui nós temos que prestar atenção alguns cuidados, colocar a tela nas portas, nas janelas, passar repelente, ficar atento aos criadores, como acumular água, né? Principalmente o mosquito da dengue, ele se cria ali nas águas paradas. Então, essa é a resposta que nós devemos dar. E alguns sintomas são febre alta, calafrios, temores. Vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Fungos. Alguns fungos são visíveis a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau, mas muitas espécies são microscópicas e podem estar em quase todos os ambientes. São organismos decompositores, como já foi visto. Alguns fungos podem ser utilizados na alimentação, enquanto outros são venenosos. Então, aqui nós vemos a imagem de fungos comestíveis. Fungos comestíveis. Nessa outra imagem, nós temos fungos venenosos. Os fungos parasitas podem causar doenças como as micoses, um tipo de infecção que atinge pele, unhas e couro cabeludo. Os fungos precisam de ambientes úmidos para crescer e se desenvolver. Então, seres parasitas são aqueles que se aproveitam de outros, né? Eles prejudicam o outro ser. Então, os fungos eles são parasitas. Na questão 6, nós temos uma pergunta. Durante o verão, principalmente nas pessoas que frequentam a praia e a piscina, é comum o aparecimento de micoses na pele. Considerando que os fungos preferem lugares úmidos, qual é a melhor maneira de evitar micoses? Manter a pele seca, enxugando bem as axilas e virilhas e o espaço entre os dedos e não ficando muito tempo com roupas molhadas. Então, aqui a gente encerra a nossa correção da